Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? E espero que sim. No início do vídeo não se esqueça de deixar aquele comentário, aquele like, aquela inscrição para que o YouTube entenda e compartilhe mais o vídeo para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Bem, conforme nós estamos fazendo essa série de vídeos dos jogos do play-in e dos jogos do playoff, vamos falar sobre a partida nessa primeira rodada de playoff do leste entre Knicks e Pistons, simplesmente o terceiro contra o sexto colocado do leste. E como as equipes terminaram a sua temporada regular. Então o New York Knicks, terceiro colocado, 51 vitórias, 31 derrotas, 6 vitórias e 4 derrotas nas últimas 10 partidas e conseguiu vencer a última rodada aqui. E o Detroit Pistons, 44 vitórias, 38 derrotas, nas últimas 10 partidas venceu 4 e perdeu 6 e perdeu as duas últimas partidas que foi até contra o Milwaukee Bucks. Confronto direto entre as duas equipes. Como foi essa retrospectiva, né, de confrontos diretos entre Pistons e Knicks? Se nós formos analisar aqui na temporada 24-25, Detroit Pistons e New York Knicks jogaram 4 vezes. Das 4 vezes que eles jogaram, o New York Knicks venceu somente uma, que foi lá em 1º de novembro de 2024. Depois, todas as outras partidas, o Detroit Pistons saiu vencedor. Então, temos um retrospecto positivo aqui, que pode ser um fator determinante no final das contas nessa série. Agora, após verificar como as equipes elas terminaram a temporada regular, como foi, né, o histórico delas nessa temporada, vamos analisar as estatísticas individuais, os líderes em estatísticas individuais e estatísticas coletivas, para ver como finalizou, né, a temporada o New York Knicks e o Detroit Pistons. Começando então com eles, né, o terceiro colocado, o New York Knicks. Como líder em pontuação, nós temos o Jalen Brunson com 26 pontos por jogo. Ótima média, para falar bem a verdade. Em rebotes por jogo, nós temos o Karl-Anthony Towns com 12,8 rebotes. E com assistências por jogo, nós temos o Jalen Brunson também com 7,3. Isso individualmente, os principais jogadores nessas estatísticas. Aí, no que tange ao coletivo, o New York Knicks ele vem da seguinte maneira. Nono colocado em pontos, com 115,8 pontos por jogo. É a nona equipe que mais pontua na NBA. Em rebotes, é uma das piores, pegando apenas 42,6 rebotes por jogo. Em assistências, fica ali próximo do top 10. 11º colocado, com 27,5 assistências por jogo. Em roubos de bola, é a 13ª colocada, com 8,2 roubos de bola por partida. No que tange a converter cestas de 3, é uma das piores também na temporada. É apenas a 24ª colocada, lembrando que são 30 times, tá bom, pessoal? Com 12,6 bolas de 3 convertidas do perímetro. E no que tange a turnovers cometidos, é uma das melhores a não cometer. Comete apenas 13,3 turnovers por jogo. Então, uma equipe que consegue proteger bem a posse de bola ofensiva contra o adversário. No que tange a defesa, a equipe do New York Knicks ela está entre o top 10 da NBA. Sofre apenas 111,7 pontos por jogo. É a nona melhor defesa da competição. Vamos verificar quais serão os possíveis titulares para essa partida. Do lado do New York Knicks, a equipe esperada, né, o starting lineup, né, os 5 titulares são Jalen Brunson, que está voltando de lesão agora, Josh Hart na 2, Mikal Bridges na 3, OG Anunoby na 4 e Karl-Anthony Towns na 5. Após verificarmos aqui então as características e principais líderes da equipe do New York Knicks, vamos então para os líderes do Detroit Pistons, tá bom, pessoal? Detroit Pistons tem como líderes em pontos
Cade Cunningham com 26,1 pontos por jogo, boa média. Em rebotes, o Jalen Duren com 12,3 rebotes por jogo. Em assistências, Cade Cunningham com 9,1 assistências por jogo. Com certeza o Cade Cunningham foi o principal nome da equipe do Detroit Pistons nessa temporada, mas assim, de longe, sem sombra de dúvida. E, coletivamente, como vem a equipe do Detroit Pistons para esses playoffs? No que tange a pontuação, é o 12º melhor ataque, com 115,5 pontos por jogo. No que tange a rebotes, é o 13º time, pegando 44,8 rebotes por jogo. Em assistências, é o 15º time, com 26,4 assistências por jogo. Em roubadas de bola, é o 10º melhor colocado na NBA, com 8 roubadas de bola cravados por jogo. No que tange a converter bolas de 3, é apenas a 20ª colocada, com 12,8 bolas de 3 convertidas por jogo. E em turnovers, é uma das equipes que mais perde a posse de bola no ataque, com 14,9 turnovers por jogo. E esse daqui pode ser um dos fatores onde a equipe do New York Knicks pode bater mais nesses playoffs, vamos falar dessa maneira. No que tange a defesa, a equipe do Detroit Pistons, ela é a 14ª melhor defesa da NBA, cedendo 113,6 pontos por jogo. No que tange a equipe titular que pode participar dessa partida, né, que é o esperado, nós temos como armador o Cade Cunningham, ala armador o Tim Hardaway Jr. na número 2, como ala no número 3 o Ausar Thompson, como ala de força o Tobias Harris na 4 e na posição número 5 Jalen Duren como center. Após realizar essas verificações de estatísticas, etc., ler um pouco acerca das equipes, pontos fortes e pontos fracos, o que esperar, na minha visão, o que eu consigo enxergar nesse playoff, o que nós podemos ver nesse playoff aqui entre pontos fortes e pontos fracos de cada equipe, vamos dizer dessa maneira. Obviamente que o Detroit Pistons ele vem com muita vontade para esses playoffs, tanto que a equipe, a última vez que ela participou de uma série de playoff direto foi em 2008, ou seja, muito tempo que a equipe do Detroit Pistons não conseguia ter uma campanha positiva a ponto de conseguir ir para os playoffs. E estão falando que essa equipe tem muita vontade, está bem disposta e esse pode ser um dos principais fatores preponderantes para a equipe do Detroit Pistons. Vontade, força de vontade, sabe? Essa resiliência, vamos falar dessa maneira. Obviamente que o Cade Cunningham foi o principal jogador, carregou essa equipe, vamos dizer assim, nas costas, impulsionou essa recuperação nessa temporada do Detroit e com certeza vai ser um problema para a defesa do New York Knicks para parar esse jogador. Um ponto que pode ser positivo, um pouco fora dessa linha de acertos da linha de 3, vamos dizer dessa maneira, né? Mesmo que no conceito geral a equipe do Detroit Pistons esteja mal colocada, existe um jogador que tem tido um ótimo aproveitamento dessa linha de 3, que é o Malik Beasley, que tem um aproveitamento nessa temporada de 41,3% das bolas de 3. Isso daí é um aproveitamento ótimo, um aproveitamento de elite, vamos falar dessa maneira. E pode ser talvez uma arma ali secundária que obviamente vai ser o Cade Cunningham a primária, obviamente, bola na mão do Cade Cunningham e vamos ver o que ele vai conseguir fazer, o que ele vai resolver, mas ter o Malik Beasley ali talvez para uma bola de 3, numa jogada bem armada, pode ser um ponto diferencial. O Pistons é uma equipe que pega mais rebotes por jogo, que nem a gente conseguiu ver. Então, provavelmente, ele pode forçar muitas jogadas nesse aspecto. Coloca ali o Cade Cunningham para fazer infiltração e etc. e deixa a gente tentar pegar rebote lá dentro. E também, isso numa maneira ofensiva, pode ser que defensivamente eles deixem até a equipe do New York Knicks chutar um pouco mais de bolas ali, ou às vezes forçar chutes muito mais complicados para conseguir pegar essa bola no rebote defensivo e conseguir ter um contra-ataque em velocidade, vamos dizer dessa maneira, tendo em vista que no conceito geral entre as duas equipes, a equipe do Detroit Pistons consegue ter um aproveitamento melhor nesse aspecto. Agora, para o Knicks, a volta do Jalen Brunson obviamente ajuda muito a equipe, obviamente é o principal jogador junto com o Karl Anthony Towns, mas ele ali é vamos dizer assim, é quem dita o ritmo. O problema é, ele voltou recentemente de uma lesão ali da torção do pé, que ficou basicamente um mês parado, e está recuperando ainda um pouco dessa forma, desse ritmo de jogo. Eu acredito que ele vem bem para essa série, mas eu acho que ele vai conseguir alcançar o limite, né, o auge dele assim, de ritmo e etc, esse desenvolvimento durante essa série. Então pode ser que talvez os primeiros jogos
jogos ele ali não esteja produzindo tanto que ele pode render. Mas, obviamente, ele voltar ajuda muito, é bem melhor do que não ter ele nessa série. Defensivamente, eu acredito que o New York Knicks ele vai ter que se desdobrar para ali fazer uma força defensiva contra o Cade Cunningham. E o porquê isso, Vinícius? Essa questão assim de focar tanto no Cade Cunningham. Por quê? Em todo local que eu fui ler, todo mundo exaltava a média de pontuação que o Cade Cunningham fez contra o New York Knicks nessa temporada regular, que foi uma média de 30 pontos por jogo. Então você tem um cara que faz ali, basicamente, se a partida for a 120, por exemplo, ele fez 1/4 dos pontos, tá entendendo? Então, assim, é um jogador muito decisivo ofensivamente, o Cade Cunningham. Então, muito provavelmente, o New York Knicks vai ter que se desdobrar nesse aspecto para fazer ali um conceito defensivo ali, então vai ter que colocar muito provavelmente ali o Josh Hart ou o Giannonobi e o Mikal Bridges para marcar ele, porque muito provavelmente, acredito eu, que o Jalen Brunson não vai marcar o Cade Cunningham, por uma questão ali de força, talvez em posição física, que o Cade Cunningham consiga ter sobre o Jalen Brunson, tá? Mas nem tudo são flores nesse ataque do Detroit Pistons, tendo em vista que ele cede muito turnover. Então, muito provavelmente, a equipe possa, dessa maneira, forçar essa série de turnovers para conseguir contra-ataques em velocidade. Então, acho que o New York Knicks também vem forte nesse aspecto. Não é um time tão reboteiro assim, o New York Knicks, entretanto, é uma equipe que vai, com certeza, forçar bastante essa questão de turnovers, que foi um ponto negativo na temporada regular do New York Knicks. Bem, essa série ela vai ser muito disputada, principalmente pelo fator que eu falei, vontade dos jogadores do Pistons. Obviamente, na minha opinião, a equipe do New York Knicks, ela é melhor, ela tem nomes melhores. O New York Knicks tem da onde tirar um pouco mais dos seus jogadores em limite técnico e tático do que o Detroit Pistons, que fica nessa questão assim, é uma equipe boa, mas ficou nessa questão assim, a gente fala muito da vontade, mas eu acho que tecnicamente a equipe do New York Knicks, ela está à frente e tem que fazer com que isso seja o diferencial dela. Entretanto, na minha visão, vai ser ainda uma série extremamente acirrada, tá? Eu acredito que o New York Knicks consiga passar nessa série em 6 ou 7 jogos. Não vai ser um atropelo. Não vai ser, sabe, tipo aquele passeio no parque que eles vão ganhar ali as 4 seguidas, ou vão ganhar 3, perde uma pra dar aquela, né, recuperada e depois ganha mais uma. Vamos falar assim. Eu acho que vai ser uma série apertada entre 6 a 7 jogos, tá bom? O que você acha? Você concorda? Você discorda? Comente aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima!